Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e essa é a aula de número 9 da matéria de teoria de voo do avião. E o assunto de hoje é o voo horizontal. Vamos à aula? No voo horizontal, em que a velocidade seja constante, a sustentação é igual ao peso e a tração é igual ao arrasto. Ou seja, se nós colocarmos as forças que atuam durante o voo, nós veremos que a quantidade de sustentação gerada ela deve ser equivalente ao peso da aeronave. E a quantidade de tração que está sendo desenvolvida pelo grupo motopropulsor deve ser igual à quantidade de arrasto que está sendo gerado pela aeronave como um todo. Então essa afirmação ela é correta, né? Para que o voo seja efetivamente mantido na horizontal e que a velocidade seja mantida constante, essas duas grandezas, a sustentação e o peso, deverão ser iguais. E as outras duas, que é a tração e o arrasto, também terão o mesmo valor. Para que o voo seja de fato horizontal, a sustentação ela deve ser constante e igual ao peso. Assim sendo, se aumentarmos a velocidade, precisaremos diminuir o ângulo de ataque para evitar que a sustentação aumente e o avião então comece a subir. Então é aquela coisa que a gente já vem comentando aí desde o início do curso de teoria de voo, né? Sempre que houver necessidade de se modificar a velocidade da aeronave, essa mudança de velocidade deverá ser acompanhada numa mudança na atitude de voo, né? O ângulo de ataque deve ser modificado para que haja uma compensação de forças. Então sempre que a velocidade se deseja aumentar a velocidade, nós vamos ter que fazer o quê? Reduzir o ângulo de ataque. Normalmente a gente faz isso compensando o avião. Quando se deseja reduzir a velocidade, nós vamos fazer o quê? Nós vamos aumentar o ângulo de ataque. Também é feito através de compensação, né? Utilizando-se do compensador para fazer isso daí. Então, aquela ideia que já foi colocada em capítulos anteriores, o principal parâmetro de controle de voo de qualquer avião é a velocidade. Ou seja, quaisquer modificações na velocidade da aeronave deverão ser acompanhadas de uma mudança no ângulo de ataque. Então, essa é uma afirmação e não tem como ser diferente. Existe um limite no aumento do ângulo de ataque, que é o ângulo crítico, que nós já estudamos no capítulo que envolvia o stall, né? Quando esse ângulo é atingido, a velocidade não pode mais ser diminuída, e essa velocidade mínima possível em voo horizontal, então, chama-se velocidade de stall. Então, pessoal, é muito importante essas definições já começarem a ficar claras para vocês, né? Como é que a gente define a velocidade de stall? A velocidade de stall, então, é definida como sendo a menor velocidade possível em voo reto horizontal, né? Ou seja, o voo pode ter a sua velocidade reduzida até a velocidade de stall. Como na velocidade de stall eu estou voando no ângulo crítico, quaisquer reduções de velocidade deveriam ser compensadas com um aumento no ângulo de ataque. Como nós já estamos no limite, o resultado é que não tem como reduzir a velocidade abaixo de um determinado valor mínimo. E essa velocidade, então, é denominada velocidade de stall. Aqui nós temos uma aeronave realizando um voo em baixa velocidade. Essa linha azul representa a trajetória de voo e a gente percebe que a atitude de voo é tal que o avião está bastante cabrado, né? Nós temos aqui a linha de corda, representada pela uma segunda linha, a linha azul, e aí nós vamos ter um ângulo alfa formado entre essas duas linhas, que é o ângulo de ataque. Como a aeronave está voando na velocidade de stall, portanto, ela está voando no ângulo de ataque crítico. Toda aeronave que voa na velocidade de stall voa no ângulo crítico. Se ultrapassarmos o ângulo crítico, inicia-se então o stall e a sustentação diminuirá rapidamente, mas ainda é possível manter o voo horizontal desde que a velocidade seja aumentada para compensar a redução de sustentação. Ou seja, a ideia é que se nós tivéssemos uma aeronave que tivesse um excesso, uma sobra enorme de potência disponível, nós poderíamos utilizar o próprio grupo